Hoje você vai entender qual é o estado interno que sustenta o dinheiro e por que não é falta de esforço nem falta de merecimento. Você entrou aqui porque em algum nível já percebeu isso. O dinheiro até chega, mas não fica. Talvez você já tenha vivido pequenos avanços, boas oportunidades, momentos em que parecia que agora ia, e de repente tudo escorre pelos dedos. Fica comigo que no final dessa reprogramação você não vai sair animada à toa. Você vai sair estável por dentro e estabilidade muda tudo. O conflito é simples e silencioso. Muitas pessoas aprendem a atrair, mas continua vivendo em um corpo tenso, ansioso, em alerta. E dinheiro não permanece onde tudo parece instável. Agora, não tente resolver nada. Só perceba como seu corpo acordou hoje quando pensa em dinheiro. Respira fundo e devagar. Inspira devagar. Segura um instante e solta. Enquanto o ar sai, o corpo começa a entender que não precisa correr, não precisa se apertar, não precisa se provar nada. Fica aqui. Hoje você não vai aprender a buscar, você vai aprender a permanecer. Existe um erro silencioso que faz o dinheiro ir embora mesmo depois de chegar. Não é falta de trabalho, não é falta de talento, não é azar. O erro é voltar para o mesmo estado interno de antes. Quando algo melhora, o corpo acelera. A mente entra em alerta. Surge o medo de perder e, sem perceber, você começa a se contrair de novo, a vigiar demais, a controlar demais, a se cobrar demais. Esse estado afasta, porque o dinheiro não responde ao ganho momentâneo. Ele responde ao ambiente interno onde ele cai. E aqui está a parte mais importante. Quanto mais você tenta segurar o dinheiro com medo, mais instável tudo fica. Mas ainda não é hora de corrigir isso. Antes, você precisa reconhecer como seu corpo reage quando algo começa a dar errado. Só observa. Daqui a pouco você vai sentir exatamente qual ajuste impede esse ciclo de se repetir. Agora, imagina o dinheiro como algo que pousa, não corre atrás, não faz barulho, ele apenas pousa, onde encontra firmeza. Visualiza um recipiente. Se ele está trêmulo, qualquer coisa que entra derrama. Se ele está estável, o que chega permanece. Percebe como isso não vai ter a ver com quantidade, mas com base. Daqui a pouco você vai sentir no corpo qual é esse ponto de estabilidade que faz tudo assentar. Por enquanto, apenas note.
Quando algo melhora na sua vida, seu corpo relaxa ou se contrai? Não responde agora, só perceba. Fica comigo. Agora vem a parte prática. A microação de hoje é simples e pode ser feita várias vezes ao longo do dia. Sempre que algo bom acontecer, uma resposta positiva, uma oportunidade, um pequeno gancho, você faz uma pausa de 3 segundos, nada além disso. Nesses 3 segundos, você não comemora exagerando, nem se protege antecipando perdas. Você apenas permite que o corpo fique estável. O erro comum é acelerar, pensar no próximo passo. Pensar no próximo passo. Pensar no que pode dar errado. Aqui você faz o contrário. Algo bom acontece, você para, respira, permanece. No começo, isso parece estranho, o corpo quer reagir. Mas cada vez que você sustenta esses 3 segundos, o sistema aprende que é seguro permanecer. E pouco a pouco o dinheiro para de escorrer, porque o corpo não entra mais em colapso interno quando algo dá errado. Esse é o treino de hoje e você pode potencializar todos os resultados conquistados aqui com os nossos áudios e vídeos do canal. No primeiro comentário deste vídeo tem uns 3 links que vão te ajudar nesse processo. Você sabe como é quando algo começa a dar errado, em vez de aliviar, você se tensiona. Surge o medo de perder, o receio de errar, a sensação de que precisa segurar tudo sozinha. E sem perceber, o corpo volta para o mesmo estado de aperto que existia antes do dinheiro chegar. Você não quer viver assim. Você não quer prosperar com o coração acelerado e a mente sempre esperando o pior. O que você deseja é estabilidade, é sentir que pode receber sem entrar em alerta. É permitir que as coisas boas permaneçam sem precisar se encolher depois. Hoje você entende algo importante. O dinheiro não vai embora porque você erra. Ele vai embora quando seu corpo não sabe permanecer. E isso não é culpa. Isso é treino. Cada pausa, cada respiração, cada vez que você sustenta o bem, sem correr, sem proteger, sem antecipar perdas, o corpo aprende que é seguro ficar. Sinta isso agora, mesmo que seja sutil. Esse é o estado que você começa a levar para o seu dia e para a sua relação com o dinheiro. Agora, as frases que você vai ouvir não são para serem analisadas, nem repetidas com esforço. Elas foram conduzidas para acompanhar você ao longo do dia. Enquanto você caminha, trabalha, organiza, decide, essas palavras vão sendo ouvidas em repetição e o corpo começa a aprender algo novo
sem que você precise fazer nada, porque o que sustenta o dinheiro não é o controle, é estabilidade interna. Você pode ouvir essas afirmações mesmo sem prestar atenção, sem problemas. O cérebro entende o ritmo. O corpo reconhece a segurança e, aos poucos, a reação automática de tensão vai sendo substituída por presença. Deixe as frases seguirem com você. Elas não vêm para mandar na sua mente, elas vêm para ensinar o seu corpo que é seguro permanecer. Quando algo bom acontece, e agora apenas escute. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger. Você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito, sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e
permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger. Você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito, sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger. Você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito, sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo,
sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger. Você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito, sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger. Você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito, sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O
corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger. Você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito, sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger. Você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito, sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer.
Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger. Você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito, sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger. Você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito,
sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger. Você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito, sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger. Você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora
o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito, sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger. Você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito, sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger.
você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito, sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger. Você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito, sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber
e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger. Você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito, sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger. Você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito, sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo.
Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso perder para se proteger. Você pode sustentar mais do que imagina. E pouco a pouco, a relação com o dinheiro se organiza naturalmente. Porque agora o seu corpo sabe como ficar. E isso pode continuar acontecendo ao longo do dia, no seu ritmo, do seu jeito, sem esforço, sem controle, apenas permanecendo. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Enquanto você escuta, talvez perceba que não precisa fazer esforço para permanecer. Você pode sentir que é seguro ficar quando algo bom acontece. O corpo aprende aos poucos que não precisa se contrair para manter o que chega. Você pode permitir que a estabilidade se instale, sem pressa, sem medo, sem vigilância. Dinheiro pode circular em um corpo calmo. Você não precisa correr quando algo dá errado. Você pode respirar e permanecer. Cada pequena pausa ensina o seu sistema que é seguro receber e continuar inteira. Pensamentos podem surgir e você continua presente. O corpo entende que não é preciso